gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que é dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. Irmãos, graça e paz a todos. Nós vamos começar a celebração dessa noite. E eu convido os irmãos a ficarem de pé, aqueles que puderem, para a gente começar a celebração dessa noite cantando essa música que diz Vitorioso és, que é uma verdade a respeito do nosso Senhor, amém? Nosso Senhor é vitorioso, Ele não foi derrotado ali naquela cruz, e através daquela cruz é que Ele nos dá a vitória, amém? Então nós vamos cantar essa música. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Ele é vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper.
cima está. Teu nome imutável é. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Nós oramos nessa noite, Pai, te agradecendo, Pai, porque o Senhor nunca nos abandona, Pai, e sabemos que o Senhor é vitorioso, Pai, em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades. Nós te pedimos que o Senhor fale conosco nessa hora, Pai, nesse culto, e que o Senhor abra a nossa mente para aprender da Tua palavra e para ouvir a Tua voz, Senhor. Essa oração que nós fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Que alegria, mais um domingo maravilhoso e a oportunidade de estarmos aqui como igreja, como corpo. E eu não me canso de falar isso, porque para mim realmente é uma alegria muito grande estar aqui, junto com os irmãos, como corpo de Cristo, para louvarmos e bendizermos o nome do nosso Deus, que é vitorioso, que é o nosso Deus, quem é aquele que hoje nós escolhemos estar aqui, para louvar a Ele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Irmãos, ontem nós tivemos a alegria de estarmos aqui, no total de 22 mulheres, e foi bênção. É claro, nós queríamos estar no número maior, afinal a gente distribuiu convites, né? Mas como uma fala de incentivo também, que isso não venha nos desanimar. A obra ela não para, irmãos. Nós temos que persistir. Assim como o mundo persiste com as coisas que agradam ao mundo, nós temos que ser persistentes, sim. Nós temos que fazer o ID do Senhor. A gente tem que fazer a nossa parte como servos, como cristãos, né? E ontem a gente teve essa oportunidade de estarmos aqui, nesse número de mulheres, e foi uma bênção. Ali está o painelzinho que nós montamos, Mães que Oram. Essa foi a nossa temática ontem, e foi uma bênção. Teve dinâmica, teve oração, teve louvor, teve cafezinho no final do culto, e o melhor, teve a presença do Senhor entre nós aqui. E eu creio que todos os que estiveram aqui, até mesmo os meninos que estavam aqui para nos auxiliar, o pastor Douglas, o Tiaguinho, o Dani, meu pai, desde já eu agradeço a participação dos homens aqui, né, nos ajudando, nos auxiliando. E ontem nós falamos um pouco sobre oração. Tivemos a irmã Cleide aqui como convidada, amiga da nossa irmã Ieda. E ela falou um pouquinho sobre oração, eu também falei um pouquinho sobre oração. E como é importante, irmãos, essa ligação que nós temos com o Senhor. A oração é uma oportunidade que nós temos, é uma ligação que nós temos com o Pai, onde nós podemos ser quem nós somos.
Não precisa se escolher palavras bonitas, palavras difíceis. É só ter um coração rendido ao Pai e falar tudo aquilo que nós sentimos. Mesmo Ele conhecendo, irmãos, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós pensamos, Ele sabe. Mas Ele nos dá essa oportunidade de ter essa ligação com Ele. E a oração, ela pode ser feita a qualquer momento, em qualquer lugar, no seu íntimo, no secreto, no seu quarto, às vezes no ônibus, ao trabalho ou indo para a escola. Que nós possamos ser gratos, irmãos, por essa oportunidade e que nós venhamos a cada dia aproveitar essa oportunidade. A oração, ela nos gera intimidade com o Senhor. E como é maravilhoso ter intimidade com o nosso Pai. Que a gente possa a cada dia sentir a necessidade de ter essa intimidade com o nosso Deus. Que a cada dia a gente possa sentir a necessidade de conhecê-lo cada vez mais. Que a gente possa sentir a necessidade de conversar com Ele a todo momento. A irmã Cleide compartilhou conosco 1 Tessalonicenses 5,17, que diz, orar sem cessar. Que nós possamos ser assim. Que a oração seja o nosso pilar. Para que a gente crie essa intimidade, para que a gente tenha essa conexão, para que a gente tenha essa ligação, porque é uma ligação direta. A gente não precisa de ninguém. É somente a nossa fala e o Pai. E junto como igreja, nós podemos fazer isso também. Um orando pelo outro, um fortalecendo o outro. Que nós venhamos a cada dia, irmãos, lembrar, sim, da importância de orar. Porque a oração tem poder. E ontem, com o testemunho das mães, que passou aqui no telão, o testemunho de muitas mães que oraram e estavam ali testemunhando o que o Senhor fez na vida dessas mães e desses filhos através da oração. O nosso Pai é aquele que alcança coisas que são limitadas a cada um de nós. E Ele alcança. Ele alcança os nossos filhos, Ele alcança qualquer pessoa a qual nós colocarmos em oração. Ele alcança as nossas vidas, as nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas lutas. E como é bom, irmãos, a gente saber que a gente tem um Deus que é vivo, que é real, o qual nós depositamos a nossa vida, a qual nós oramos, nós entregamos, e Ele ouve o nosso clamor. E eu sei que aqui, se eu der a oportunidade, todos vão querer falar de uma oração que foi feita, de um pedido que foi feito e o que o Senhor fez. Eu creio nisso. Como é maravilhoso, irmãos, ter a oportunidade de servir um Deus que é real, um Deus que é vivo, um Deus que faz milagres, que opera grandes coisas na nossa vida. E como é bom também, irmãos, reconhecer quem Ele é nas nossas vidas e ser grato e orar não só no sentido de pedir, mas no sentido também de agradecer. Como é maravilhoso ter um coração grato e como nós precisamos aprender a ter o coração grato. Porque muitas vezes a gente eleva a nossa voz em oração para pedir. E o Senhor, Ele quer isso. Ele quer um coração quebrantado, dependente dEle. Mas que a gente também possa olhar tudo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas e tudo aquilo que Ele é, principalmente, e agradecer. Amém? Que nós não venhamos esquecer de orar, e orar, e orar. A oração, ela tem poder, irmãos, ela move montanha sim. E eu sei que os irmãos sabem disso, mas que a gente possa trazer à memória isso. Porque nas nossas lutas, no mundo que a gente vive, muitas vezes essas coisas passam por desapercebidas. Então, que nessa noite, assim como ontem, a gente possa lembrar a importância de falar com Deus.
mesmo Ele sabendo e conhecendo tudo aquilo que a gente é e tudo aquilo que a gente precisa. Amém? Dani, já pode passar os recadinhos, por favor. E logo após, eu vou já... Neste mês, estamos falando sobre o tema Revolução da Fé, uma série de mensagens baseadas no livro de Romanos, que falaremos nestes meses de setembro e outubro. Não perca, pois está incrível! No dia 19 de outubro, às 16 horas, teremos nosso encontro de mulheres, na sede de nossa igreja. Não deixem de participar! Será uma tarde muito especial. Traga um prato de doce ou salgado, e uma bebida para compartilharmos. Nossos cultos das manhãs acontecem às quartas-feiras, às 8 horas da manhã, na sede da nossa igreja. Se você tem disponibilidade, vem estar conosco. Cursos profissionalizantes. Formação profissionalizante em elétrica residencial. Estudos em sala de aula e aulas práticas. Com material à disposição, para desempenhar as melhores técnicas, com professores a todo instante, para auxiliar e tirar suas dúvidas. Bônus de conhecimento industrial e apostila com conteúdo completo de elétrica residencial. Venha fazer parte desta turma, super animada e dedicada no trabalho. As aulas acontecem aos sábados às 14 horas. Se alguém tiver interesse, procurar Ivanir ou Denis e solicitar a inclusão na lista de alunos. Venha conhecer nossa oficina de artesanato. Decoramos garrafas, potes, jarras. Inúmeras decorações em panos, papéis, IVA, algodão, bordados, pinturas, com uma diversidade de materiais. As oficinas acontecem aos sábados, a partir das 14 horas. Os irmãos podem convidar pessoas para participar. Venha fazer parte, seja um aluno desta grande equipe, traga suas ideias e venha criar conosco. Procure a irmã Fátima, pois será uma alegria imensa ter novas pessoas conosco. Ensino Teles. A nossa escola bíblica dominical está acontecendo aos domingos às 9 horas, aqui mesmo no templo da nossa igreja. Pequenos grupos nos lares. Se você ainda não escolheu um pequeno grupo para chamar de seu, não fique de fora desta oportunidade. As reuniões acontecem toda quarta, às 19h30. Temos alguns pontos de encontro, e certamente algum fica perto de você. Para sustentar a obra de Deus neste lugar, somos todos convidados a participar com a nossa vida e nossas finanças. Então, seja para o sustento local, obras sociais e missionárias, faça a sua contribuição em amor através do envelope ou transferência bancária. Agora que já sabemos de todas as atividades, não deixem de contribuir com a sua oração e apoio. Contamos com a participação de todos. Uma boa semana. E fiquem com Deus. A ficarem à vontade. E vamos falar com o nosso Deus. Eu sei que estar aqui já é um momento oportuno, né? No louvor, na ministração da palavra, de ter essa conexão com o Pai, de falar com Ele. Mas vamos tirar um período de oração nesse momento. E você aí no seu lugar, coloque o seu pedido no altar do Senhor, a sua gratidão, o seu agradecimento, aquela vida em que ainda não foi alcançada, aquela porta que ainda não foi aberta, aquela enfermidade que nós aguardamos por uma provisão do Senhor. Que você coloque no altar do Senhor tudo agora. Que você esteja com seu coração quebrantado perante ao Pai. E juntos vamos estar orando. Pai querido, Pai de amor, ó Senhor, como eu te agradeço, Pai. Como eu te agradeço, meu Deus, pela primeira oportunidade de um dia ter te conhecido, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque desde criança, Senhor, eu aprendi e entreguei a minha vida
ao Deus real, ao Deus que é vivo em minha vida, ao Deus que transforma, ao Deus que me libertou, ao Deus que é a minha fortaleza, ao Senhor que é o meu Pai, que é meu amigo, que é meu confidente, que é tudo aquilo que eu preciso, Senhor. Eu te agradeço e louvo pela vida da minha mãe, o qual me apresentou ao Senhor tão nova, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque hoje nós vemos, ó Deus, tantas pessoas perdidas, iludidas, sem direção, ou em direções que não é o Senhor, ó Pai. E tem depositado, Senhor, em deuses, em coisas, ó Pai, as suas vidas, ó Pai. E tem sofrido toda essa consequência, Senhor. Então, primeiramente, eu te agradeço, Senhor, pela minha vida, pela oportunidade de ter te conhecido e pela oportunidade que eu tenho a cada dia, Senhor, de te conhecer mais e mais. E eu clamo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor mantenha os meus pés firmados na tua rocha, na tua presença, Senhor. E que o Senhor me ajude para que eu não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas para que o Senhor continue sendo o alvo da minha vida. Para que o Senhor continue sendo o alvo da minha busca, Senhor. E que no Senhor, na tua palavra, eu venha te conhecer mais e mais, ó Pai. Assim eu te peço por cada irmão que está aqui. Te agradeço por cada irmão que está aqui. Porque cada um, assim como eu, teve a oportunidade de te conhecer, Senhor. Alguns crianças, outros adolescentes, outros mais jovens, alguns na idade mais avançada, mas tiveram a oportunidade de te conhecer e hoje estão aqui, Senhor, de corações gratos, ó Pai, rendendo toda a honra e toda a glória ao Senhor, ó Deus, por essa oportunidade. E, ó Deus, eu clamo ao Senhor por misericórdia, por aqueles que ainda não te conhecem, por aqueles que às vezes até ouviu falar do Senhor, mas ignoraram a tua presença, ignoraram o teu chamado, Senhor. Tenha de misericórdia daquelas vidas que ainda não foram alcançadas, Senhor. E nós clamamos por cada uma delas, Senhor. Que o Senhor continue tendo de misericórdia com essas vidas, ó Pai. E que elas tenham uma nova chance, que elas venham ter o coração quebrantado para abraçar, Senhor, essa oportunidade de ter o Deus vivo na vida delas, ó Deus. E vivenciar, ó Deus, essa relação tão maravilhosa que é ter o Senhor como nosso Pai. Que é ter o Senhor como Salvador na nossa vida. Muito obrigada, Senhor. E eu peço que o Senhor nos capacite, que o Senhor use as nossas vidas, ó Pai, para que possamos testemunhar do Senhor através das nossas vidas, através das nossas falas. Nos usa, Senhor, como igreja, como servos do Senhor, ó Pai. Eu clamo ao Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, pelas vitórias alcançadas, pelas bênçãos derramadas, pelos milagres operados. Eu te agradeço, Senhor, porque muitas vezes, sem pedir, o Senhor opera aquilo que a gente necessita. Muitas vezes, sem falar, sem entregar, o Senhor já age nas nossas vidas e nós te louvamos por isso. Nós te louvamos por ser o Deus da nossa vida. E nesse momento, Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos ensine a ter um coração grato, a ter um coração quebrantado, a ter um coração, ó Deus, entregue ao Senhor diariamente. Que possamos, ó Deus, mesmo com a correria dos nossos dias, ó Pai, priorizar o Senhor em nossas vidas.
Ó Pai, como nós precisamos priorizar o Senhor em nossas vidas. Eu sei que muitas vezes eu falo por mim, Senhor, como uma serva falha do Senhor. Muitas vezes eu me levanto e vou fazer direto os meus afazeres. E depois que eu converso com o Senhor, ó Pai, me ajude, Senhor. Me ajude nas minhas dificuldades, nas minhas limitações. Eu quero priorizar o Senhor na minha vida. Eu quero que o Senhor seja o primeiro, Senhor, ao qual eu vou dar o meu bom dia. Ao qual eu vou pedir para que o Senhor me dê um bom dia. Ó Senhor, nós somos tão falhos, ó Pai. Que o Senhor desperte em nós a necessidade e o reconhecimento, Deus, de como nós precisamos de Ti. De como nós precisamos depositar a nossa vida, o nosso dia, a nossa rotina no altar do Senhor. Eu reconheço e sei que muitos irmãos aqui reconhecem as dificuldades e suas falhas. E nós estamos aqui, Senhor, para entregar em Teu altar e pedir para que o Senhor nos ajude. Ó Pai, visite aqueles que estão enfermos, ó Pai. Visita, Senhor, ali a irmã Rita, que precisa da cirurgia, Senhor. Visita, Senhor, tenha de misericórdia. Visita aqueles que têm passado por dificuldades financeiras, Pai. Daqueles que precisam que a porta de emprego seja aberta, Senhor. Visita aquele que tem passado por dificuldades emocionais, ó Deus. Visita aqueles que têm lutado com sua vida espiritual, Pai. Senhor, são tantas tribulações que nós vivenciamos nesse mundo, mas nós depositamos as nossas vidas no altar do Senhor. E nós confiamos no Senhor. E sabemos, ó Deus, que o Senhor já está entrando com a provisão em todas as nossas petições, ó Pai. E desde já nós te louvamos, ó Pai. Porque cremos que no Senhor nós temos a vitória. Nós cremos que no Senhor a vitória é certa, ó Pai. Nós louvamos e glorificamos o Teu nome, ó Pai. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, ó Pai. E eu clamo por cada irmão que está aqui, por cada irmão que está nos assistindo, ó Pai. Que o Senhor quebrante o nosso coração. E como eu tenho falado aqui domingo após domingo, Senhor, que nós venhamos sair daqui diferente da forma que nós entramos, ó Pai. E essa não é uma oração repetitiva, ó Pai. Sinceramente, do fundo do coração é o que eu desejo todo domingo, Senhor. Que a Sua palavra seja realmente ministrada em nossos corações, ó Pai. E que o Teu Espírito Santo continue trabalhando nas nossas vidas, ó Pai, durante a semana. Que a Tua palavra entre profundamente na nossa mente, no nosso coração, ó Pai, para que nós possamos ser moldados pela Tua palavra dia após dia, Pai. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome mais uma vez, entregamos as nossas vidas, entregamos esse culto, ó Pai, a ministração do louvor, ó Deus, tudo em Teu altar, Senhor. Receba a nossa adoração com um cheiro suave, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, convido os irmãos a sentarem novamente, para vocês darem uma descansada nesse hino que a gente vai cantar. Mas antes, pergunto. Meu querido, você se considera transformado por Jesus? Amém. Eu considero. Se não fosse Jesus Cristo, acho que eu nem estaria aqui hoje. Mas nós vamos cantar esse hino que diz: Jesus me transformou. E os irmãos que vieram preparados podem depositar seus dízimos e ofertas ali no gasofilácio. É o hino de número 46 do cantor cristão. Então vamos cantar. Se você foi transformado assim como eu, cante com bastante alegria. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz.
seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Senhor, obrigado, Pai, pela transformação que o Senhor fez em cada um de nós aqui, Pai. E se há alguém aqui que ainda não foi transformado por Ti, Senhor, eu te peço nessa hora, Pai, que o Senhor possa ir tocando nesse coração, tocando nessa vida, Pai, para que ela seja transformada, Pai, e renovada pelo Senhor, ó Deus. Nós te agradecemos por esses dízimos e por essas ofertas que foram depositados, que eles possam ser empregados da melhor forma no Teu trabalho, Senhor. E continuamos pedindo em concordância com o coração da serva que fez agora há pouco, que o Senhor nos abençoe, nos ajude a sairmos diferentes daqui da forma como entramos. Essa é a oração que nós fazemos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé para continuar louvando o nosso Deus através das músicas. E hoje nós vamos cantar bastante a respeito do nome de Jesus, esse nome que é sobre todo nome, um nome poderoso, um nome vitorioso, assim como nós cantamos no começo. E essa música diz: nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Vamos do começo novamente, irmãos. Ele abriu mão da sua glória. Abriu mão da sua glória E semelhante e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus,
Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Esse é o nome, irmãos, que é sobre todo nome. E no momento da dificuldade, no momento da adversidade, saiba que você pode clamar esse nome atenderá. É o nome de Jesus, o nome poderoso, o nome forte. E é esse nome que nós vamos clamar agora, essa música que diz Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que a esperança é liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Queremos declarar o nome de Jesus. Jesus, quero declarar teu nome. Eu creio sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saio agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa
de Jesus, sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Última vez. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Obrigado, Jesus, por esse nome, Pai, que é poderoso. Esse nome que é cura, Pai. Nós sabemos, Senhor, que no momento da aflição, esse é o único nome, Pai, que nos responderá, não importa o que aconteça, Pai. Nós sabemos que o Senhor está conosco, Pai, pois assim o Senhor disse, Pai, que estaria conosco até que o Senhor voltasse, ainda que o Senhor voltasse para nós aqui. E nós te pedimos, Pai, nesse momento, que o Senhor continue falando conosco, assim como o Senhor já falou conosco através dessas músicas, Pai. Continue nos dando refrigério, Pai, nos dando segurança, Pai, para caminhar contigo cada vez mais e mais. Essa oração que fazemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. É muito bom adorar a Deus. Muito bom. Os problemas vão tomando outra proporção quando estamos diante daquele que é. Os desafios vão se dissipando diante de nós. Às vezes nós olhamos para os nossos desafios, para os problemas, eles se tornam grandes e nos engolem, ou nos sentimos como que devorados. Mas adorar a Deus é estar diante daquele que quando diz, quando Ele fala, quando Ele vem à sua presença, tudo se dissipa. E eu cantando aqui me lembrei daquele momento em que Pedro, chamado para andar sobre as águas, temeu. O Senhor o chamou, ele andou sobre as águas, ele temeu, estava se afundando, e ele clamou o nome do Senhor, e o Senhor o socorreu. Esse é o nosso Deus, Ele nos socorre, Ele é o nosso Deus. Amém, queridos? Vamos continuar nesse mesmo espírito de adoração aqui nesta noite. Eu quero chamar o pastor Ademilson aqui à frente, estará ministrando a palavra de Deus. Oramos para que o Senhor o use para ser boca de Deus aqui nesta noite. O pastor Ademilson está como pastor auxiliar, junto com o pastor Demeval, na Igreja Batista em Vila Liviero, São Paulo, mas faz parte ali na nossa associação. Ele foi indicado pelo nosso pastor, presidente da Ordem dos Pastores do Grande ABC, o pastor Alexandre, e está aqui nesta noite como candidato e como servo de Deus para pregar a palavra. Vamos ficar em pé, vamos orar, pedir a Deus que fale conosco por meio da sua palavra, através do seu servo que já se apresentou nesse lugar da presença de Deus. Pai querido, nós te louvamos e bendizemos porque acabamos de cantar e é verdade, o teu nome é vida. E não há vida em outro lugar. E é bom estar aqui na presença do Senhor nesta noite com os teus servos te adorando. Pai, aqui está o teu servo, aqui está a tua igreja, Senhor. E todos nós queremos ouvir a sua palavra. O Senhor já falou com o seu servo. Usa ele, Senhor, para falar, ó Deus. Fala por meio dele nesta noite a tua igreja. Mas o teu Espírito tem total liberdade aqui no nosso meio para ir falando, tratando
implantando, ó Deus, falando de maneira poderosa, trazendo transformação, como já foi orado aqui, Senhor, como a Cris já orou, como os teus servos já pediram também, e nós te confirmamos isso em nome de Jesus. Fala com o teu servo, abençoe ele nesta noite, em nome de Jesus, amém. Seja bem-vindo, pastor, que Deus te abençoe. Pode se assentar. Graça e paz, irmãos. Eu costumo também falar paz do Senhor, tá? Não acho que o pastor é pentecostal, não. Tá bom? Dou uns glória a Deus também, né? É um privilégio estar aqui junto com os irmãos. Já estive aqui 2 vezes. Uma na reunião da Ordem dos Pastores, um café delicioso que foi oferecido pela igreja, né? Eu sempre falo que as irmãs da cozinha são as primeiras que vão adentrar no céu e participar da boda dos cordeiros, porque lá vai ter comida também, na presença de Jesus. Também um privilégio, né? Gostaria de agradecer ao pastor Douglas pela confiança, o pastor Alexandre, assim, que nos indicou, e o pastor Rafael, né? O nosso mentor eterno ali no seminário. Talvez ele não saiba, cada vez que quando eu estava fazendo seminário, a gente sentava naquele sofá marrom, né? Ali eu conversava, chorava as pitangas, e através dos testemunhos do pastor Rafael e da vida dele de experiência com Deus, aquilo nos confortava, nos dava segurança de permanecer, e estamos permanecendo até o dia que o Senhor vier nos buscar. Não é fácil, tá? A luta é muito grande, lutamos a cada dia contra o mundo, né? Contra o sistema mundo, implantando, né? E guardando a palavra de Deus. Nós somos guardiões da palavra de Deus, embora o mundo tenha incentivado para tentar destruir a palavra de Deus, mas não vai conseguir. Onde estiver homem de Deus que preze a doutrina da palavra, a sã doutrina da palavra de Deus, ela vai permanecer como sempre tem permanecido, eternamente, até o dia que o Senhor vier nos buscar. Porque a própria palavra fala isso em Isaías 40, versículo 8, né? Caia-se a ervas, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Mateus também fala que céus e terras passarão, mas a minha palavra não hão de passar. Então a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo, por isso que é um livro singular, e eu acredito piamente na verdade absoluta das Escrituras, e por isso temos que meditar nela dia e noite. O crente tem que meditar na palavra dia e noite. Estava pregando hoje pela manhã, lá na PIB do Capelinha, que é uma das igrejas, filha da PIB Liviero, e nós, o pastor Demival, o pastor Antônio, a gente compartilha, faz uma escala e a gente vai abençoando, né, e sendo abençoado pelas igrejas. E falei justamente isso pela manhã, né? O crente tem que dar importância à palavra de Deus que está nas suas mãos. É ela que traz vida, é ela que traz cura, é ela que traz libertação. João 8,32 fala isso. E conhecereis a verdade, ela vos libertará. Se você quiser ser liberto dos vícios, de tudo que há no mundo, leia a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. Nós iremos meditar aqui, irmãos. Gostaria de estar também avisando que minha esposa não pôde estar aqui essa noite, nem os meus filhos, por conta que eles foram escalados lá na PIB da Liviera para ministrar o louvor, né? A nossa família é chamada, né? Desde o ventre da barriga da minha mãe, meus meninos estão envolvidos na obra do Senhor. Hoje o mais velho, que é baterista, o Caleb, está compartilhando lá, louvando junto com os irmãos da igreja PIB Vila São Pedro, né? Do pastor Davi, que está lá agora. Ele foi convidado para tocar junto com os irmãos lá. E o meu filho mais novo, Lucas, 18 anos, ele é baixista, e o do meio, ele toca violão e cuida da mídia também, viu, Daniel? Daniel, vai compartilhar contigo domingo que vem aí, tá? Um menino muito gente boa. Então, eu tenho 3 filhos, né, jovens, adolescentes, né? Um já namora, que é o mais velho, né? A nora que nós oramos a Deus, tem que ser menina de Deus, menina que gosta da palavra de Deus. Não precisa ser rica, nem linda, maravilhosa, mas já sendo de Deus, é menos trabalho para a gente. Então, Deus mandou aquela que realmente a gente estava orando. É uma filha, não é a namorada, não é uma filha para nós. Estão pensando já fazer aí o casamento, né? Já namora 2 anos, então o crente tem que casar, né? Deu 2 anos, já é o tempo, já está pensando em comprar seu apartamento, né? Trabalho, e tem que casar, tem que dar o fora lá de casa, né? Já passou do tempo. Vai aliviar mais um pouquinho. Então, amados irmãos, é isso que a gente queria falar para os irmãos. A minha esposa manda assim um abraço para vocês. Ela nem bem conhece vocês, mas já manda um abraço. Nós compartilhamos aí do desejo de sermos um dos indicados aqui para essa igreja, né? Nós somos improváveis, né? Mas Deus tem usado a gente, temos nos preparado, orado a Deus para que Deus mande uma igreja que realmente ame o pastor, ame a família pastoral, e que a família pastoral também transmita esse amor e os cuidados pela igreja.
tá bom? Então, nós somos normais, tá? Nós temos dor de cabeça, estamos de pirona, tudo mais, todas as preocupações que nós temos também, mas uma coisa temos em singular, tanto eu quanto a minha família, o temor e o tremor pela palavra de Deus e a seriedade em servir a esse Cristo que nos chamou. Convido os irmãos a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. O texto, né, base é do 29 ao 58, mas nós vamos adentrar aqui só simplesmente na perícope 52, parte A, desse capítulo 15. E é um tema que tem me chamado muita atenção, tenho compartilhado na igreja que vou, ministrado, sobre a questão do cuidado com o pouco de tempo que nós temos aqui de vida na terra, né? E o propósito que Deus nos chamou aqui. Muitas vezes os crentes têm perdido esse foco, essa importância, o porquê estamos aqui na terra, qual o objetivo, né? A Bíblia fala que nós fomos criados por louvor da glória de Deus, e muitos têm perdido isso. Tem feito tudo, menos louvando e glorificando a Deus com a sua vida. Então, o versículo 52, parte A. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus, seremos, estamos indo para esse momento tão rápido que irá surgir aí. A qualquer momento o Senhor está voltando, e mais do que nunca Ele está mais próximo. Tudo tem indicado que o Senhor está às portas, e o mais implicante é se estamos preparados para esse encontro com Deus. Muitas vezes nós nos preparamos para tudo, profissionalmente, preparamos nossos filhos para ganhar dinheiro. O meu lá em casa, a gente é preparado para ganhar almas, dinheiro é detalhes. Então tudo na vida da gente remete glória para Deus e testemunho do que Jesus fez na vida da gente e pode fazer na vida daquele que realmente foi o encontro dele. Então vamos estar orando, depois nós iremos dar sequência. Senhor nosso Deus, obrigado, Jesus, pelo privilégio, Deus, de estarmos aqui essa noite, em comunhão com nossos irmãos, em comunhão com a amada igreja, Senhor, vendo amigos, professores e mestres, como o pastor Rafael. Só tenho gratidão pela vida do teu servo, que foi grande, Senhor, importância na minha vida ali, naquele momento de seminário, preparação ali, Senhor, para conduzir, Senhor, a tua palavra, Senhor, e pregar em os quatro cantos da terra o teu evangelho, Jesus. Obrigado pelo pastor Douglas, Senhor, o pastor Tiago também, ó Deus, que foi meu colega de seminário, Senhor, uma joia rara que o Senhor colocou nas nossas vidas ali, Senhor. Quantas vezes conversamos, quantas vezes choramos as pitangas, Senhor, quantas vezes pensamos até em desistir, Senhor, mas ouvimos palavras de homem de Deus: não continue, é árduo, é doloroso, mas continue, vale a pena. E nós ouvimos os conselhos, por isso estamos aqui firmes na tua presença, Senhor. Visita cada coração aqui essa noite, Deus. Abençoe a minha esposa lá nesse momento, dirigindo, ministrando um culto lá na Liviero, Senhor. Que a boca dela, Senhor, seja realmente usada pelo Espírito Santo de Deus para tocar em cada coração. Abençoe as mãos do meu filho Lucas, que estará no baixo também ali, conduzindo louvor junto com os irmãos. O meu filho Marcos estará na mídia, Senhor. Que nenhuma distração venha, Senhor, acontecer naquele lugar, Senhor. Que o inimigo não venha ter lugar ali, Senhor, mas que a tua palavra finque em cada corações, ó Deus, e que possamos sair, Senhor, realmente cheio da tua palavra, e o Espírito Santo que está em nós possa ó Pai, nos usar para edificar, ó Deus, uns aos outros, amar uns aos outros, ó Deus, perdoar uns aos outros, Deus, e ser pessoas melhores, ó Deus, a cada dia, Senhor, ouvindo, Senhor, os conselhos da tua palavra. No nome de Jesus que te oro e te agradeço. Amém. Então, amados irmãos, tudo está passando muito rápido, não sei se os irmãos percebem, né? Tudo muito rápido, nem bem iniciamos o ano 2024, já estamos indo para o fim. Daqui a pouco estamos, Feliz Natal, né? Feliz Ano Novo, 2025 chegando. Tudo que planejamos no início do ano, 12 meses, não deu conta de concluirmos, passou muito rápido. Tudo tem passado assim de maneira né? Fast food, rápido, aquilo que as pessoas estão no mundo hoje correndo, né? Atrás de coisas, como diz Salomão, vãs. Lembro-me que os meus filhos estavam no ventre da Edna quando nós oramos e fazendo evangelismo, ela com 8 meses lá, em alguns bairros aqui de São Bernardo, que a gente nem conhecia lá quando a gente chegou, e a gente fez uma oração, né, na barriga, sempre a gente orava na barriga, já entregando eles na barriga, desde a barriga da Edna, e graças a Deus, Deus confirmou a obra da mão dele na vida daqueles meninos.
né? São meninos normais, mas são tementes ao Senhor, eles têm compromisso com a obra de Deus. Deu o horário, já estão prontos à disposição para servir, e serve com alegria, não pesar, não aquele peso, entendeu? Eles servem realmente com prazer. Hoje, estão jovens, né? Estão trabalhando, graças a Deus, os três, né? Já deu um alívio lá em casa, viu, pastor? Tudo era eu sozinho, né? Deu um alívio. E hoje até está namorando, daqui a pouco vai casar, vai ser neto, e o tempo vai correndo, ele não para. Nós estamos aqui, começamos o culto às 18 horas já estamos aí às 56, né? 18 horas e 56. Os meus cabelos antigamente eram pretos, já estão ficando platinados. Olha só, muitos falam, você tem 30 anos, né? 25 anos. Quando eu venho com os meus filhos, parece que eu sou irmão deles. Não, mas eu já estou com 48, estou chegando aos 50. Já vivi metade da minha vida que a Bíblia diz que nós vivemos, que é 70, né? Passando disso, é uma bênção, mas vem as canseiras e as fadigas para a gente. Então, temos que aproveitar esse pouco tempo que nós temos de vida aqui. Então, nascemos no abrir e fechar de olhos, é muito rápido o nascimento, 8 meses demora, mas na hora de nascer é bem rápido, né? Crescemos no abrir e fechar de olhos, envelhecemos também no abrir e fechar de olhos, e morremos no abrir e fechar de olhos, e estaremos na glória no abrir e fechar de olhos, e temos que estar preparados para isso, né? O problemática disso é que nós não estamos preparados nem para a velhice e nem para ir para a glória de Deus. Nós queremos ir para a glória, mas não queremos passar pelo processo da morte. Alguns têm medo, vai doer. Outros, né, lá na empresa que eu trabalho, fizeram uma enquete lá e começaram a perguntar, né, o que acontece após a morte. E sempre vai calhar lá na minha sala, né? Tem um pastor lá que conhece a Bíblia, vamos lá, e vem aquela multidão. Chefe, o que vai acontecer depois da morte? Aí eu vou e questiono para ele, eu faço igual Jesus, remeto a pergunta para eles. O que você acha que vai acontecer depois da morte? Aí um chega para mim e fala, não, depois da morte tudo se acaba. O outro fala, depois que eu morrer, eu não sei o que vai acontecer. E outro fala, eu não sei, porque eu nunca morri para saber o que aconteceu lá e vim falar aqui. Eu falei, mas tem alguém que sabe o que vai acontecer depois da morte? Jesus, que foi o único que morreu, o terceiro dia ressuscitou e voltou para falar para a gente o que realmente irá acontecer após a morte. E a Bíblia é recheada de ensinamentos que nos direciona para a eternidade, mas isso temos que passar no processo da morte, que é simplesmente um abrir e fechar de olhos. Nós iremos fechar os nossos olhos aqui, iremos acordar diante de Deus ou diante do inimigo. Quem está em Cristo estará com Deus, mas quem é meio duvidoso, quem nunca teve um encontro com Deus, poderá ter uma recepção bem totalmente triste e diferente, não sendo os anjos do Senhor. Então, temos que estar preparados para esse momento, irmãos. Eu estava falando com o pastor Douglas, né, que eu já vou preparar o meu momento lá na empresa que ele está trabalhando agora, o Ocel, né, que ainda eu não tenho esse plano. É um plano que eu nunca queria ter, esse plano. Né, da minha empresa eu tenho esse seguro, mas a minha família não tem. Então, eu tenho que preparar a minha família também para esse momento da partida, né, que os nossos queridos vão partir, tem que ter assim um conforto também nesse momento. Não estamos preparados para morrer, todos querem ir para o céu, mas não querem passar pela morte. Isso é só uma introdução, viu, irmão? Depois a gente vamos para o texto. O grande desafio hoje é confiar plenamente no Senhor do tempo. Ele, né, confiando nele, iremos passar em todas as etapas da nossa vida com esperança, né, crendo naquele que nos prometeu estar com ele hoje e para todo sempre. O crente que aceitou Jesus hoje já está vivendo a eternidade com Deus aqui na terra. E eu sempre falo que nós temos que viver na terra com a cabeça no céu, os pés bem aqui na terra, mas a cabeça sempre no céu, pensando em Deus, pensando nas coisas do alto, lembrando que no mundo teremos aflições, mas Jesus fala, tem ânimo, não se desanime, não desista, permaneça firme até o fim. E a Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim será salvo. Se você frouxar no meio, você vai se perder. Permaneça firme, é fácil, não é, é doloroso, mas tem um ajudador, um consolador que está junto conosco e principalmente dentro de nós, que nos dá ânimo para vencer todas as nossas lutas e dificuldades. Eu não sei que luta você tem passado, eu não sei que dificuldade, quais são os projetos e sonhos que você tem, que não alcançou ainda, mas se estiver alinhado com os propósitos de Deus, é 100% garantido que vai acontecer. Mas Tiago fala que nós não recebemos porque pedimos mal. Pedimos para o nosso bel prazer, para a nossa carne, e não para glorificar a Deus. Por isso que nós não recebemos até o momento. Mas os nossos pedidos, as nossas orações têm que estar alinhadas com o propósito de Deus.
Então, estamos caminhando para o fim. Apocalipse 3, né, capítulo 1, versículo 3, bem no finalzinho do versículo, fala que o tempo está próximo. Está chegando, irmãos. Tudo aquilo que foi predito, que foi profetizado nas Escrituras, estão acontecendo. Falta pouquíssimas coisas acontecerem. A segunda vinda de Cristo está próxima. Né? A tecnologia tem tomado o mundo, pessoas ficando milionárias com a tecnologia. A inteligência artificial tem mexido muito com a população tem ficado louca com tanta tecnologia, a inteligência que Deus deu para o homem tem usado de maneira negativa. Eu fico abismado, assustado com aquilo que eu ouço na mídia, aquilo que eu vejo na televisão. Se os irmãos não sabem, ou devem estar sabendo, já existe até um laboratório com barriga artificial para gerar criança. Onde vamos parar? Deus perdeu o controle disso? Não. Ele continua soberano e no controle de todas as coisas. E tudo que tem acontecido está escrito na palavra de Deus. O homem continua sendo o mesmo, Deus continua sendo o mesmo. A vida de pecado, a vida de querer tomar o poder que não é dele, que é de Deus, querer ser Deus, tomar o trono de Deus, continua ainda no coração e na alma daquele homem que não conhece a Deus. E isso tem causado danos no planeta, no mundo, nas famílias, né? Valores sendo investidos. Aquilo que na minha época era pecado, hoje em muitas igrejas já não é. O liberalismo entrando, não tem nada a ver. O que tem? Pode fazer. Deus, o importante é você ser feliz. Deus é Deus de amor. Mas esquece que Deus é um Deus de justiça. O amor de Deus é recheado de justiça. E Ele não faz acepção de pessoas, de pastor, de bispo, né, presbítero. Todo mundo passa no crivo da palavra de Deus. E em algum momento, pouco tempo, estaremos juntos lá no juízo. Aqueles que estão com Cristo receberão um galardão e ouvirá aquela voz, entra bendito do meu Pai. E outros receberão aquela voz bem triste, afasta de mim, apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Que nós possamos estar nessa fileira, nesse grupo que vai ouvir o bendito. Entra, querido. Você, né, teve, né, lutou muito lá na terra por meu evangelho, permaneceu firme. Então está aqui, ó, teu galardão. Né, participe comigo das bodas que está preparada, né, para ti. Então todos os acontecimentos têm indicado o retorno de Jesus. A tecnologia tem dominado o mundo, inteligência artificial, útero artificial. O consumismo tem consumido as pessoas. Outros afirmam, quando a gente perguntou da morte, né, que tudo vai se acabar, não tem como, né, não há outro caminho. E a gente, né, da maneira bem humilde, que é no trabalho, a gente também tem que ter sabedoria, que lá não é púlpito e lá não é igreja. Mas na medida do possível que nós temos a oportunidade, nós pregamos. Esse dia mesmo a minha gerente estava aflita, porque o orçamento que ela tinha do ano estava acabando, né, esse pessoal que Mamon é o Deus dele, e ela falou: Ademilson, ora por mim, porque esse dinheiro vai ter que multiplicar. Eu falei: dona Sandra, a senhora lembra, a senhora sabe, a senhora já viu na Bíblia a multiplicação dos pães e dos peixes? Se a senhora crê nesse Deus que multiplica, tudo vai dar certo. Eu vou orar pela senhora. O que aconteceu? Tudo deu certo. Não sobrou nada, mas também não faltou. A gente conseguiu concluir o tempo. Na parábola sobrou, mas lá foi o justo, né? Mas ela teve, né, aquela palavra de conforto, né, e muitas vezes a pessoa desorientada ali acaba travando em algumas coisas. Mas o contexto, irmão, desse texto que nós lemos em Coríntios, fala da carta que recebeu esse nome porque ela era localizada naquela cidade. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, todo mundo sabe disso, na terceira viagem, né, eu sou fã de Paulo, né, onde Paulo passava, Paulo falava de Jesus, Paulo implantava a igreja, Paulo auxiliava pessoas, treinava pessoas, uma das pessoas como Timóteo, né, um pastor novo, que assim iria assumir ali a igreja. E a cidade era localizada na Grécia meridional, próximo a Atenas, né, que são cidades conhecidas, assim, pelo menos historicamente, que a gente estuda, a gente sabe. Nunca fui lá, mas é bem conhecida. E a cidade famosa, né, pelos jogos atléticos que tinha lá, e era sediada algumas vezes pelas Olimpíadas. Então tinha uma movimentação grande ali, um tráfico grande de pessoas, tráficos. E Corinto se tornou assim corrupta, né, moralmente, e o seu nome era sinônimo de zombaria.
Então, quando o pessoal chegava, falava assim, tá, era corintianizar. E isso significa para eles lá, representava imoralidade e libertinagem acompanhada de bebedice. Então, era uma vergonha aquela cidade. Tragicamente, alguns dos piores pecados tinha ali naquela igreja de Coríntio, que era o incesto. Né? Todo mundo sabe que ali tinha uma senhora, né, casada, que tinha relação com o seu enteado. Mas isso Paulo tratou sabiamente, junto com a igreja, foram disciplinados e, em 2 Coríntios, eles retornaram ao convívio da igreja depois da restauração. Então, na cidade tinha um templo dedicado a Afrodite, a deusa grega do amor. Cerca de 1000 sacerdotisas ali trabalhavam naquele templo durante o dia, mas durante a noite elas saíam para se prostituir ali naquela cidade. Então, a igreja foi fundada por Paulo na segunda viagem, né, dele missionária, com auxílio ali de Priscila e Áquila, um dos, né, auxiliares ali na implantação daquela igreja, e depois ele esteve junto, se juntando ali a Silas, Timóteo, naquele projeto. Após ministrar ali durante 1 ano e meio, Paulo foi levado a um tribunal romano por alguns líderes judeus, isso está lá em Atos capítulo 18, versículo 11, por acusações restritamente religiosas. Então, eles não aceitavam a doutrina bíblica, a doutrina de Paulo, os ensinos de Paulo, e queria, assim, relutar e protestar contra isso. A igreja de Corinto era excepcionalmente facciosa, tinha divisões, né? Tinham brigas lá na igreja de Corinto. A gente vai ver isso em 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo instrui ali a ceia, e ele fala, eu não vos louvo dessa forma que vocês estão ceando ao Senhor. Isso não é ceia do Senhor. Cada um comia na frente, deixava o outro para trás, e quem ficava mais na questão complicada eram os pobres. Os ricos comiam tudo e deixavam o pobre com fome. Então, Paulo foi botando ordem naquele culto, naquela ceia, por conta disso. Então, a facção era grande ali, um pensava em Apolo, outro em Paulo, né? E ficava aquela disputa, e o que demonstra aí a sua carnalidade e a imaturidade da igreja. Era uma igreja realmente infantil, que precisava crescer. E o problema mais sério da igreja era o mundanismo que estava entrando ali. As pessoas se convertiam, mas não deixavam a sua velha vida, queria conviver, né, na igreja com os velhos costumes, o velho homem, e isso não é coerente com a palavra de Deus. 2 Coríntios 5,17 fala, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu ouvi um hino aqui agora que foi cantado, que a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade tem que estar convertida à palavra de Deus, tem que estar convertida ao Senhor da nossa vida. O nosso coração, a nossa vida é do Senhor. No momento que eu me converti, minha vida passou a ser do Senhor, o meu dinheiro passou a ser do Senhor, os meus bens, o pouco que eu tenho, passou a ser do Senhor. Eu não tinha carro, falei, Senhor, um dia o Senhor vai me dar um carro para eu servir na tua obra, e o meu carro é assim, é para servir a obra de Deus. Não é um carro, né, zero, não é um carro de última geração, mas é um carro que está servindo ao Senhor. Muitas vezes já vieram 16 pessoas dentro do carro, de um culto para o outro. Isso na Anchieta, pastor Douglas. Sei que é mau testemunho, mas não tinha jeito, estava tarde, tinha que levar os jovens para casa. E eu falei, vamos orar, né, pedir para Deus tirar aí as polícias do meio da Anchieta, e cada um vai chegar em casa bem, né, e foi como chegou mesmo, mas não fiz mais, tá? Isso foi uma vez só. Agora tem o Uber, na época não tinha Uber, hoje tem Uber, então dá para conduzir tudo isso aí. Então o problema era esse, a maioria dos cristãos não conseguia deixar a maneira consistente, né, da sua antiga conduta, o egoísmo, a imoralidade, o paganismo, e Paulo escreve para corrigir essa igreja. Então, nesse texto, o que iremos meditar, né, o texto fala sobre a esperança futura, né, e a implicação da ressurreição na vida do cristão. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, nós estaremos na roça, porque o que nos garante realmente a vida eterna foi aquilo que Jesus fez na sua obra redentora. No terceiro dia, ele ressuscitou e venceu a morte. Glória a Deus por isso. E hoje temos a convicção, né, a esperança de que com Jesus nós padecemos e com ele também nós reinaremos e seremos ressurretos. Essa é a garantia, essa é a promessa do cristão. A maioria deles queriam viver na vida antiga. Então é um texto escatológico, essa parte aí de Coríntios, um abrir e fechar de olhos, a maneira como Paulo demonstra ali que é muito rápido, vai ser breve.
Pisquei o olho, Jesus voltou, aconteceu, estamos na eternidade. É rápido, irmãos, temos que nos preparar para isso. No original refere-se assim, um movimento rápido, uma súbita transformação daqueles que estarão vivos aqui, que serão arrebatados. Não sei se você é arrebatado, né? Mas até Jesus voltar, né? Se eu estiver vivo, vou ser arrebatado. Mas se eu já tiver partido, seremos ressuscitados na glória com o Senhor. É isso que é o desejo da igreja, é isso que a igreja ensina, é isso que a palavra de Deus é recheada de promessa. A trombeta soará, é a proclamação do fim da era da igreja. Tudo irá culminar no fim, né, da vinda de Cristo, quando todos os cristãos serão retirados da terra no arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, conta todo esse processo aí. Os mortos ressuscitarão primeiros, e eles serão os primeiros a se adentrar e deparar com Cristo. E em seguida serão os que estiverem vivos, irão na segunda parte aí, no arrebatamento. Paulo enfatiza que a esperança dessa ressurreição que nos torna os esforços e sacrifícios na obra do Senhor e que é digna, o único digno de abrir o selo, Senhor Jesus. O único digno de nos dar a salvação, Senhor Jesus. João 14, versículo 6 fala que eu sou o caminho, Jesus falando, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele fala também, João, que ele é a porta. Quem passar por mim achará pastagem, terá salvação. Ninguém entra no céu pulando o muro, vai ter que passar pela porta, que é Jesus. Temos que ir por Jesus, temos que passar por Ele, temos que crer nele, temos que ser lavado e remido pelo seu sangue vertido na cruz, que nos purificou de todo pecado, toda justiça. Estamos aqui firmes na presença dEle. Nenhum trabalho será vão à luz da glória e da recompensa terrena. Aquilo que você faz pelo Senhor, irmãos, terá recompensa, e a recompensa é eterna, não é terrena, é eterna, o teu galardão está guardado. João 14 fala que Jesus foi para o céu preparar lugar para mim e para você, está preparado. Ele veio na figura do Espírito Santo como consolador, para nos consolar, nos dar chão, nos dar norte, nos preparar, nos capacitar, nos ensinar, para que chegamos na estatura do varão perfeito que o Senhor espera, para que o nosso corpo, quando nós morrermos, Jesus venha nos buscar, ele vai ser glorificado, transformado, porque da forma que nós estamos, nós não passamos nem da nuvem. É preciso passar por esse processo de glorificação que o Senhor Jesus fará em nós, através da sua fé no Senhor Jesus. Então, a afirmação teológica, buscando a conhecer essa importância, a importância da ressurreição nesse texto. Então, 4 áreas importantes que serão na nossa vida, experiência cristã, que será atingida, iremos falar aqui rapidamente, em relação à ressurreição. A primeira é o evangelismo. O evangelismo sofre grande influência quando nós cremos, tem a visão dessa ressurreição que nos espera. Versículo 29 do capítulo 15, vocês acompanhem aí. E Apocalipse capítulo 1, versículo 3, fala o seguinte: feliz, Macários, é aquele que lê a palavra do Senhor. Isso é responsabilidade de pastores, mestres, professores, ler a palavra do Senhor, entender a palavra do Senhor, se alimentar para alimentar alguém da palavra do Senhor. E fala também feliz, Macários, é aquele que ouvem a palavra do Senhor. Isso fala para a igreja, o ouvinte daquela palavra, daquela mensagem que o pastor da igreja tem preparado. E felizes também, Macários, aqueles que obedecem a palavra do Senhor. Muitas vezes, irmão, nós estamos sendo disciplinados pelo Senhor por falta de obediência da sua palavra. E esse texto de Coríntios vem nos alertar para isso. Ouça a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus e leia a palavra de Deus. Quantos leem a palavra de Deus aí na semana? 1 vez por semana? 2 vezes? 3 vezes? 4 vezes? Não, eu prefiro a novela da Record, que ali tem ali passagens bíblicas, que vocês nem sabem quem foi que produziu aquilo, qual a intenção que produziu. Outras vezes eu prefiro uma pregação na mídia, desses coach, que vai inflar o meu ego. Você é vitorioso, você é filho do rei, e quem é filho do rei não passa por provação. Isso é heresia, passa sim por provação. Jesus falou isso para a gente, falou para nós na sua palavra. A palavra recheada, Paulo foi um dos que experimentou tanto momento difícil, mas ele permaneceu guardando o bom depósito, que é a palavra de Deus, no seu coração, na sua mente. Então, por que nós,
improváveis, pecadores, não iremos passar as mesmas situações pelo nome de Jesus aqui nessa terra enquanto estivermos aqui. Mas Ele está conosco todos os dias. Isso que nos dá conforto, isso que nos garante a vitória. Então, alguns hereges daquele tempo ali, eles não criam na ressurreição, e isso é incoerente, e por isso eles se batizavam pelos nomes dos mortos. E o próprio Deus abomina quem mexe com os espíritos. Levítico 19:31 fala isso. Não vos voltareis aos necromantes, que são aqueles que trabalham com os espíritos, que acham que são os espíritos dos entes queridos e que não é. Existe também uma seita que é bem próxima e tem crescido no ABC, chamada Mormon. Eles batizam seus adeptos, seus fiéis, em nome dos mortos. Então está contrário à palavra de Deus. Se está contrário à palavra de Deus, para mim é lixo. Não tem que dar ouvido, não tem que seguir. Então Paulo combate essa heresia. Tinha falsos ensinos ali na igreja, falsos mestres, titubeando, colocando em dúvida a doutrina de Paulo na igreja de Coríntios. E Paulo dizia que ninguém pode ajudar alguém a alcançar a salvação depois que morrer. Morreu, aí não tem como, segue-se o juízo. Tá? Morreu, segue-se o juízo. Não tem missa de sétimo dia, não tem o purgatório para ficar um tempo ali, depois ele ter um período de ser salvo, não. É em tempo de vida que temos ter a nossa decisão com Cristo e a convicção também da salvação. Então, eu sou salvo. Eu creio que a igreja também é salva, amém? Se tiver alguma dúvida, tem algum problema, depois resolva com o pastor Douglas aí, aprendendo sobre as Escrituras. A salvação ela é pessoal. Eu preciso crer, receber a Jesus em minha vida. E isso tem que ser de verdade, não só de boca. A Bíblia fala que meu povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. E onde está o nosso coração? A Bíblia diz que está o nosso tesouro. Tem muita gente que o coração dele está na sua casa, na sua faculdade, formação, está nos seus bens, mas o nosso coração tem que estar realmente tomado por Jesus. Tem que ser banhado pelo sangue de Jesus. Tem que ser convertido à palavra de Deus que cura, liberta e salva. Essa é a nossa vida com Jesus. Então, por isso, o tempo para receber a salvação é nessa vida e não na vida pós-túmulo. Hebreus 9:27 fala isso, que assim aos homens cabem, compete, morrer uma só vez. Depois disso vem o quê? O juízo. Então, todos que morrem estão aguardando o juízo, passar ali pelo crivo de Jesus, naquele grande dia. Então, estejamos preparados para isso. Outra implicação, que também a ressurreição tem um ponto positivo, é o sofrimento. Nós falamos sobre isso. Versículo 30 e 32, acompanha aí. Paulo aqui argumentou, se não há ressurreição, juízo final e eternidade, por que, sofrer por amor ao Evangelho? Se tudo que nós falamos fosse mentira, nós estaremos perdendo tempo aqui. Mas ali seria inútil, porque suportar sofrimento e perigo, se a morte acaba tudo. Por que permanecer firme? É um questionamento que tinha ali. Se não há ressurreição, juízo, céu, inferno, o hedonismo teria razão, porque o hedonismo é o prazer terreno. E ele acha que morreu, acabou, como se fosse uma televisão. Queimou, não tem mais jeito, não funciona para nada. Pelo contrário, a morte é a porta de início para a eternidade, com Deus ou sem Ele, e temos que estar cientes disso. Mas ele diz o seguinte: eu afirmo que vale a pena sofrer se cremos na ressurreição. O sofrimento do corpo terá reflexão, lá na eternidade, Romanos 8, versículo 18, escrito por Paulo também. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se compara com a glória a ser revelada. Em alguns outros textos fala que a leve, momentânea, tribulação que estamos passando hoje não se compara com o peso de glória que está preparado para mim e para você, se permanecer nele. Então Deus tem preparado o melhor para mim e para você, irmãos. Não foque nas lutas que você tem passado diariamente, talvez coloque ela como maior do que o seu Deus, porque não é. As nossas lutas para Deus, ela é pequena demais. E muitas vezes nós tiramos o foco do poder de Deus e colocamos na dificuldade. Eu não vou conseguir. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Igual estou aqui passando pela avaliação dos irmãos. Eu não estou com expectativa nenhuma. Eu estou esperando a vontade de Deus. Se for, será. Mas nós temos orado por isso desde 1997.
Isso foi uma surpresa que Deus nos deu essa semana, quando o pastor Alexandre me ligou falando do processo dos irmãos aqui. Eu falei: Senhor, se nós formos dignos de estar com aquela igreja, o Senhor confirma com a igreja, o Senhor confirma com a minha família também, que é o meu termômetro. Se a minha família falou: pai, não dá, a igreja pode falar: venha, eu não venho. A minha família é 100% do meu ministério. Eu estou aqui só, estou me sentindo perdido, porque eles estão lá, mas estão todos orando. Os meus filhos estão orando, a minha nora está orando também nesse propósito, para que Deus realmente confirme a obra das suas mãos. Que seja feita a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, isso é que a gente, a cada dia, está buscando em Deus. Então, o que você está passando, amados irmãos, irá passar. Se for enfermidade, se for problema de falta de emprego, né, se for alguma decepção, alguma tristeza, tudo isso irá passar. Né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem um amanhecer. Ela vem. A noite não fica noite eterna. No outro dia aparece o sol. E para todo mundo acontece isso. A vida é dinâmica e rápida. Né? Tudo irá acontecer. Outra coisa também que interfere, né, que tem uma relevância, é a separação do pecado quando nós pensamos na ressurreição. Versículo 33 e 34, acompanha aí. A crença na ressurreição nos leva a fugir do pecado. Né? Eu não vou estar lendo os versículos, mas os irmãos leem aí. Ela nos faz fugir do pecado. Se eu creio na ressurreição, creio que tudo está preparado para mim, Jesus preparou para nós, então eu tenho que ter uma vida realmente irrepreensível diante de Deus e diante das pessoas. Eu tenho que estar fugindo daquilo que vai me afastar de Deus, que é o pecado. O pecado, irmão, nos afasta de Deus. E nos afastando, ele nos deixa triste, desanimado. E aí tem muita gente na igreja que fica desanimada, triste, não quer ir para o culto. Provavelmente o pecado está se aproximando dele em algum momento, em alguma área da sua vida. E tem 3 balas que o inimigo ele usa para derrotar o crente. Primeira bala é o dinheiro. Tem muita gente que ganha pouco, é uma bênção na igreja, contribui com dízimo, tudo que puder, o dinheiro dele rende. Mas quando ele é promovido a uma gerência, uma supervisão que ganha muito, ele deixa de ser bênção nessa área. E aí o Deus dele é o dinheiro, para ser mamon. Mamon significa nada. Então ele adora um nada, que é o dinheiro, que ele acha que é tudo. Outra coisa também, que é uma bala assim, que pode matar o crente, é o sexo. Hoje, mais do que nunca, a indústria de sexo e pornografia tem atingido toda a classe, até criança. Os desenhos infantis têm trazido assim um bojo de sexualidade. E falar em sexualidade, gênero de... Eita, nós... Né, esses políticos que estão vindo aí, não vou falar de política. Irmãos, antes de votar, ver quais são os valores desses políticos, desses prefeitos, vereadores que vocês votaram. Se realmente ele condiz com aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que a gente acredita. Eu votava em um partido aí, mas depois que descobri que ele é totalmente contrário à palavra de Deus, em nome de Jesus, nunca mais eu voto nele. Pode ser o pior cara que vai entrar lá, mas nesse partido eu não vou entrar. A gente tem que ser coerente, se a gente é crente, até no momento de votar, a gente tem que votar com a mente de crente. Quais são os objetivos dele, o que ele vai abençoar a sociedade, né? Os valores que ele tem para a família, para a escola, ele está apoiando um tal gênero, o que ele está apoiando? Porque senão vai ter confronto com a sua crença. Então isso vai ser um trabalho maior para você assim estar controlando isso na sua casa. Então um é o dinheiro, o sexo e depois o poder. Quer conhecer o homem, dê poder para ele. Dê um poder para o homem, para você ver o que vai acontecer. Se ele não tiver banhado com a humildade do Senhor, com o sangue de Jesus, ele faz coisas que o diabo duvida. Então são 3 coisas que temos que ter cuidado, irmãos: poder, dinheiro e sexo. Então separe-se daquilo que vai te separar de Deus. Se você não crê na ressurreição, se você crer na ressurreição, no juízo final, na penalidade eterna, nas bem-aventuranças que tem na palavra de Deus para mim e para você, separe do pecado. Mas, pastor, eu vou na igreja, né? Eu não vou no prostíbulo, mas eu minto. Sabe aquela mentirinha? Fala para fulano de tal que mamãe não está aqui, não, papai não está aqui, não, e a mamãe está aqui. Isso é mentira, irmãos, e pecado para Deus não tem tamanho. Pecado é pecado e o salário do pecado é a morte, é a condenação. Temos que nos vigiar, examinarmos nós a cada dia, o que a gente fala, o que a gente vê, o que a gente ouve, onde a gente anda, com quem a gente anda. Se isso vai remeter glória para Deus, amém. Se não vai, se afaste. Eu estive pregando numa igreja e falei que as pessoas que são inimigas de Deus, que não querem o evangelho, também são minhas inimigas.
não é minha amiga, eu não tenho que sentar na roda deles, como diz Salmo 1. Eu não tenho que ouvir o conselho dele, eu não tenho que se assentar na roda com eles, eu tenho que evangelizá-lo, mas se eles não querem, é uma opção dele, eu me afasto disso, porque a qualquer momento, na minha fraqueza, eu posso me contaminar com ele, e daquele momento, num piscar de olho, eu posso estar longe do Senhor. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Então, não podemos ter uma teologia e a prática diferente. A nossa palavra é sim, sim, não, não. Eu posso, eu não posso, eu não posso. Se a pessoa não gostou, mas eu não posso. Tem que entender isso aí. Quanto tempo eu tenho, pastor? Nem perguntei. Oi, né? Até o Espírito Santo falar? Então, até 5 horas da manhã estamos aqui, tá? Brincadeira, irmãos. Eu sou bem pontual nisso, disciplinado nisso aí. Eu fiz assim um propósito com Deus de em 40 minutos eu encerrar minha pregação. Não sei aqui como é que vai ser, que eu nem vi a hora que eu comecei, mas eu sei a hora que eu vou terminar. Então, confesse, né? Confessar uma verdade e viver de maneira contrária, isso, o Senhor não se agrada disso. Eu tenho que ser autêntico naquilo que eu sou, né? Não tem que enganar, querer enganar as pessoas e querer enganar a Deus. 2 Coríntios 5,17, que qual falamos, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E o mundo lá fora quer ver esse novo em você. Ele quer conhecer esse Deus que você serve, que mudou a sua vida. E se mudou, as pessoas vão ver que mudou mesmo. Aqueles que são seu amigo, jovens, continuarão sendo seu amigo, você sendo amigo de Jesus. E aqueles que não serão, Jesus irá tirar da sua presença. Pode ter certeza disso. Não fica triste por conta disso, não. Porque Deus vai te dar outros amigos convertidos ao Evangelho, que têm a mesma visão que você. Outra coisa que implica a ressurreição é a morte, né? No versículo 49 ao 58, depois os irmãos estudam em casa. Quem crê na ressurreição, vê a morte de outra perspectiva de vida, já não tem mais medo de morrer. Eu falo para minha esposa que eu não tenho medo de morrer, hoje mesmo a gente estava falando disso. Não, falando, no dia que o Senhor quiser me buscar, que Ele venha, a hora maranata, o Senhor vem, a gente canta isso, né? Mas não sabe nem o que está pedindo a morte, está querendo ir com Cristo. Maranata, o Senhor venha me buscar, Senhor. E ela falou, Ademilson, eu não quero que você morra, né? Você vai ficar muito tempo aqui com a gente, com uns 90, 100 anos. E aí eu cantei um hino que fala, né, que se eu vim buscar, acabei até esquecendo o hino do cantor cristão do HCC, que cantou esse dia, ficou na minha cabeça, na hora eu lancei esse hino, né? Falei, não, estou pronto, quando o Senhor quiser vir nos buscar, mas se Ele vê que temos que ficar mais tempo aqui na terra para evangelizar, falar do seu nome, salvação de vida, nós estamos aqui à disposição. E uma recomendação que ela disse para mim, né, que a gente está fazendo um tratamento para essa nutricionista, fiquei um pouquinho magro, né, perdi massa e tenho que voltar para a academia. A nutricionista falou, isso não é pecado, né, irmãos? Ir para a academia, cuidar da saúde não é pecado. Estou cuidando do meu corpo para ficar bem para a minha família e bem também para o ministério. Não para ficar aquele malhadão, sabe, aquela coisa de chamar atenção, isso não. Tem que ser coisa para a saúde mesmo. E aí a nutricionista passou para a gente comer alho cru na refeição, e hoje a gente comeu. Ela falou, amor, o negócio é o seguinte, o negócio está brabo aí, compra um chicletinho ali, para quando você for cumprimentar os irmãos, não sair, né, esse cheiro de alho na sua boca. Então, a gente seguiu os conselhos da esposa. Deus usa as esposas da gente, sabia disso? Quando Deus vai usar a gente, falar para a gente, Ele fala com nossa esposa primeiramente, depois com os filhos e depois com a igreja. Deus usa a nossa família para nos alertar, nos aconselhar e tomar decisões. E falei da morte, né, então, quem crê na ressurreição tem uma perspectiva diferente de morte. A morte já não é mais algo assim, escandaloso, desesperador. A gente vê quando os servos do Senhor morrem, né, faz aquele culto fúnebre, é uma alegria tremenda. A gente vai sentir falta, sim, mas a gente sabe que Ele está na eternidade com o Pai. O Senhor o recolheu. Então, não há mais, com a morte, não há assim um quarto fechado, sem janelas, aberta para Deus. Não é, a gente tem acesso com Deus. Quando Jesus voltar em majestade e glória, receberemos um novo corpo. Seremos semelhante ao corpo de Cristo. Olha que glória, que privilégio. Esse corpo, os milionários aqui da terra, que não tem Jesus, não vai receber. A mansão celestial que os milionários trabalham correndo aqui no mundo, não vai receber. Uma época da minha vida eu fiquei preocupado com a questão de casa, né, de residência. E aí Deus falou no meu coração, você está preocupado em ter uma casa aqui na terra? Eu tenho preparado uma mansão aqui no céu que está te esperando, que talvez aqueles que estão aqui não vão, né, aqui na terra, não vão conseguir. E aquilo me deu uma calma. Não, estamos aqui vivendo, moramos de aluguel, né? Então, você sabe que morar de aluguel, graças a Deus que nessa casa nós estamos lá há 12 anos. E a irmã foi para Campinas e deixou a gente praticamente cuidando da casa, porque o valor que a gente paga é um valor bem pouco, né? Só para cuidar da casa dela. Então, Deus prepara tudo, irmãos. Na época, a gente morava em uma favela,
Morava na comunidade que meus filhos tinham nascido, e na porta da minha casa o pessoal estava traficando. E aí Deus falou, você vai deixar seu filho ver isso aqui? Um monte de dinheiro na mão do pessoal. E criança sabe como que é, né? Ver dinheiro, adolescente, acha que tudo é fácil. E aí Deus deu essa oportunidade de a gente ir para o Seleta, onde a gente mora hoje, né? Há 12 anos cuidando dessa casa, as vizinhanças excelentes, né? Vizinhos que temos lá. Um silêncio total depois de meio-dia, sabe? O passarinho canta, a sabiá canta na frente lá de casa. E é uma benção. Ponto de ônibus do lado, os meninos é bem, assim, amizades boas ali no Parque Seleta. 18 minutos de lá para cá. Falei com o pastor Douglas, né? Mais perto do que Livieiro. Livieiro dá 25 minutos, 30 minutos para ir lá no Livieiro. Então seremos semelhante à glória de Cristo, o corpo de Cristo glorificado, né, por Ele mesmo. E contudo conclui, irmãos, no Salmos 90, versículo 10 e 13, temos um padrão de vida aqui na terra. Né, o texto diz que a duração 70, né, se passar um pouco disso, alguns passarão 80 anos. Quantos anos tem o pastor Rafael? Chegou nos 80 já? Ou já passou? 78, está chegando lá. E o melhor disso, o texto diz que é enfado, canseira, né? E tudo o texto diz que vai passar rapidamente e nós voaremos, estaremos na eternidade com Deus. Precisamos remir o nosso tempo, né? O pouco tempo que temos aqui na terra, queridos. Precisamos aproveitar as oportunidades para viver aqui na terra, glorificando ao Senhor com a nossa vida. Por isso, sejamos firmes, um conselho de Paulo, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, no versículo 58 desse capítulo. Não há nada em vão na sua vida, não há nada que você faça para o Senhor é vão. Precisamos ter a tranquilidade e segurança quando passarmos nesse processo de morte, seremos recepcionados pelos anjos do Senhor. Olha que privilégio. Alguns pelos anjos do inimigo, mas outros pelos anjos do Senhor. Quem estiver salvo irá passar com o Senhor. Cada um de nós temos uma senha, eu falo isso também, que o Senhor irá nos chamar. Mas nós não sabemos, a qualquer momento o Senhor pode nos recolher de alguma forma, mas que estejamos preparados para esse momento. Temos que entender que estamos, todos nós, indo para a eternidade. Mas o nosso corpo estará sendo transformado de glória em glória quando nós estamos com Cristo buscando ao Senhor. Precisamos crer no Evangelho, priamente, guardar esse Evangelho, essa palavra. Daqui a pouco não vai existir mais. A inteligência artificial já está mexendo na Bíblia e vai remover tudo aquilo que contraria a vontade de Deus, colocar o homem no centro de todas as coisas. Amós diz que muitos irão procurar a palavra, mas não vão encontrar. Hoje de manhã, trocando uma ideia lá com o pessoal, falei sobre o filme de Eli. Quem já assistiu? Ele não é cristão, não. É um filme realmente que a televisão mostrou, em que as pessoas estavam querendo buscar e roubar dele a verdade, a Bíblia. Porém, essa Bíblia não era no papel, estava na cabeça e no coração desse homem. E o Salmo 118, versículo 11, se eu não estou enganado, diz: guardo a tua palavra. É 118, pastor? Ou é 115? Confundi aqui agora. 119, versículo 11. O versículo eu acho que acertei, mas eu sei do texto. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E Paulo fala, né? Guardei o bom depósito, o bom tesouro, que é a palavra de Deus na sua mente e no seu coração. Então, devemos suportar o sofrimento pelo nome de Jesus, se alegrar, não murmurar, mas agradecer, como foi dito aqui, nos separar do pecado, examinar a você a cada dia, a cada momento, fazer um checklist em você. Senhor, se fosse o Senhor, né, nessa situação, como reagiria? E eu sou supervisor lá na empresa que eu trabalho, e eu trabalho com mulheres. E mulheres do mundo, os irmãos sabem, né? Que quando há um chefe, elas querem se aproximar. Mas isso a gente tem, assim, sempre a sabedoria de não atender nenhuma mulher sozinho na sala. Nenhuma lá. Outra coisa na nossa casa também, se chega alguma mulher, alguma irmã lá em casa: pastor, eu quero uma oração. Eu falei: minha esposa não está aqui, volte outra hora. A gente ora outra hora, volta. Tem que entender, irmãos, tem que entender, tem que ter limites, né? A gente não pode dar lugar ao diabo de maneira nenhuma. Atendimento no gabinete com o pastor, minha esposa está junto. Se for mulher, minha esposa está junto. Ou um irmão da igreja, tem que estar juntos, né? E sempre eu tratei com ela o seguinte: mulheres é com ela, e homens é comigo. Se ela não puder resolver,
ela chama junto e a gente, em oração, a gente começa o trabalho com a família, né? E com a esposa também, com a mulher. Então, ao enfrentar a morte, pois seremos ressuscitados naquele grande dia. Estar em Cristo é um privilégio. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma noite na sua santa paz, uma semana abençoada, que você seja vitorioso, né, em tudo que você fizer aí, com o Senhor na frente e crendo que Ele está contigo em todo momento. Que o Senhor nos abençoe. Pastor Douglas. Coincidentemente, foi parte do capítulo que nós estudamos no pequeno grupo essa semana, fica à vontade, meu irmão, falando sobre a nossa esperança em Deus, que é a ressurreição, é a certeza que nós temos. E era pregado ali que Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, a nossa esperança, e a partir disso a nossa vida tem mudança. Se a gente sabe que a vida não se limita àquilo que a gente vive aqui, que haverá e há um amanhã, uma eternidade com Ele, isso faz a gente mudar o nosso tempo presente, faz mudar a nossa vida. Amém? Deus abençoe, pastor. O Senhor continue te usando. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por esse tempo, pela oportunidade aqui de ser ministrados pela Tua palavra, por meio do Teu servo, que nos trouxe o Teu recado, Senhor, que entrou no nosso coração. E que essa Tua palavra maravilhosa venha frutificar em mudança, em atitudes, em escolhas que vão honrar o Teu nome, como nós aprendemos aqui. E nós te pedimos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja sobre você, tua casa, tua família, agora e para tudo sempre. Amém. Deus te abençoe. Irmãos, tem café lá embaixo? Sempre. Muitos, né? Muitos. Então não vai embora não, vamos continuar a comunhão lá embaixo, amém? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, amém, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, e a igreja é por ti.
seja semana, paz. irmãos. Bom café para todos lá embaixo. Aproveitem.